Ótimo. Bom Vou demais. ler ele todo. Bom demais. É uma leitura boa, gratificante. Queridos, vamos iniciar, né, considerando que a gente deixa a aula gravada, né, e depois eu mando o link, para que a gente possa aproveitar o máximo de tempo, tá bom? Boa noite, a Boa paz a noite, todos. paz, minha irmã. Eu recebi, eu acho que 2 ou 3 trabalhos, mas eu peço até perdão porque eu não dei retorno ainda. Eu estava em viagem, cheguei hoje, e aí, mas assim que possível, eu vou dar uma olhadinha, tá, nesses trabalhos, e aí dou um retorno para vocês. Mas vamos orar? Vamos orar. Aproveitar que Cíntia está com o áudio aberto aí. Ora, minha irmã, por gentileza. Sou eu, professor? Isso. Pronto. Senhor Deus e Pai, nessa hora nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome, Pai. Declaramos que sem ti, ó Deus, nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Usa o teu servo essa noite, fala conosco através dele, Senhor, e que nós possamos ser mais enriquecidos ainda, Senhor, através da tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Amém, minha irmã. Eu falei amém, só que depois que eu percebi que eu estava com o áudio desligado. Bom, gente, vamos seguir, tá bom? Considerando que as aulas 1 e 2 estão gravadas, então eu acho que é desnecessário a gente fazer aqui uma recapitulação, tá? Porque eu acredito que se vocês precisarem aí de rever alguma questão que a gente já tenha falado, né? Eu acredito que dá para aproveitar bem lá os vídeos, tá bom? Então a gente vai dar a sequência de onde nós paramos. Lembrando que eu pedi a autorização de vocês. Tá dando um retorno aqui. Deixa eu ver. Eu vou tirar seu som aqui, viu, Cíntia? Qualquer coisa você pode... Que eu acho que é o... Não, eu já desativei. Pronto. Então, nós paramos... Deixa eu colocar aqui no slide, né? Só... A gente fez todo esse apanhado aí histórico, né? Que foi a nossa primeira aula. De autoria, das circunstâncias, né? Que a epístola foi gravada. O propósito... E aí na semana passada deu tempo da gente já entrar no texto, tá? Então nós falamos aqui desse capítulo 1, do versículo 1 ao 4, tá bom? E hoje nós vamos dar sequência aqui, a partir aqui dos versículos 3, né? Que eu até cheguei a comentar rapidamente, né, alguma coisa, mas não fiz assim nenhum aprofundamento, ok? Então, eu acredito que até aqui vocês já chegaram à conclusão que Hebreus tem um discurso lógico, né? Tem um discurso lógico. O que é isso? Discurso lógico. A palavra lógico vem da própria palavra logos, né? Então, Jesus ele se manifesta como esse logos que se encarnou, essa palavra. Então, logos significa palavra, né? Então, essa palavra encarnada, que é Jesus, ela é fundamental para a nossa vida. Ela é a pedra angular, ela é a pedra principal, né? Então, Cristo é esse que é o fundamento da igreja, da vida cristã. E a gente já conseguiu chegar a essa conclusão aqui de que o Espírito Santo decidiu usar essa lógica, né? Essa lógica, usar esse argumento lógico para que os crentes hebreus não retrocedessem. A intenção do Espírito Santo é essa.
é que aqueles irmãos, inicialmente, os primeiros leitores da Epístola aos Hebreus, não retrocedessem. Ok? Então, toda vez que a gente vai pregar baseado em Hebreus, toda vez que a gente vai ensinar algo da parte de Deus baseado na Epístola aos Hebreus, o pano de fundo sempre vai ser esse, tá? As aplicações, elas podem ser variadas, mas a interpretação de Hebreus, ela é essa aí, que a gente já viu aqui. Eu acredito que com as duas primeiras aulas deu para ter a visão geral do que é a epístola. O que a gente percebe, eu tenho percebido isso cada vez que eu leio Hebreus, é que o Espírito Santo ele só vai sofisticando o argumento, né? Então ele começa com argumentos mais básicos até chegar no final da epístola com argumentos mais sofisticados, mais sólidos, mais rebuscados, né? E aí é óbvio que isso também faz com que a epístola ela vá ganhando um grau de complexidade na interpretação. Então a interpretação também vai ficando um pouco mais complexa, né? Na medida que você, se você não entender o início, o contexto total da epístola, você vai dando novos significados, né? Novos significados. Só para a gente ter aqui um exemplo, tem um texto de Hebreus que é um clássico, né? É um clássico de má interpretação. Por exemplo, quando você começa aqui Hebreus, eu estou abrindo aqui o texto, né? Hebreus capítulo 12 é um clássico que é muito citado por pregadores, mas que quando vai interpretar, muitas vezes foge completamente do contexto, né? Hebreus 12:1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É um clássico de erro de interpretação no meio da igreja. E até hoje tem gente que usa esse texto e quando vai interpretar, interpreta de forma errada, né? Quando diz aqui, ó, nós estamos, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Normalmente as pessoas se referem a essas testemunhas como pessoas que estão próximas de nós e que estão nos observando, tá? Então é o nosso vizinho, é o nosso parente descrente, é aquela pessoa que está ali perto da gente, que está vendo o nosso modo de viver, e aí nós estamos rodeados, né, dessas pessoas. Só que não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. O Espírito Santo, ele não usa um argumento no sentido assim de, viva a vida cristã porque tem um bocado de ímpio te rodeando e observando sua vida. O padrão da vida cristã não é o ímpio. O modelo não é o ímpio, nunca foi. Tá? O padrão e o modelo é Cristo, inicialmente, e todos aqueles que viveram como Cristo viveu. Que viveram a vida que agradou a Deus. Então, quem são esses que fazem parte da nuvem de testemunhas? É tudo que vem sendo dito na epístola, principalmente, de modo mais imediato, o capítulo 11, que é o famoso capítulo dos heróis da fé, né? É o capítulo que a gente considera como um capítulo que é o hall da fama, o hall da fama evangélica, né? Porque ali retrata uma série de nomes, relata, né, uma série de nomes
que viveram a vida cristã. Então percebam que um texto tão lindo, maravilhoso, mas que na hora que a gente vai ler e explicar para as pessoas, a gente explica de forma errada e acaba perdendo a beleza. Porque se eu vou viver a minha vida piedosa porque eu estou preocupado com o radar, né, porque eu estou sendo orbitado por uma série de pessoas que nunca não conhecem a Deus, não têm compromisso algum com Deus, não estão preocupados com a Escritura. Então, se eu vou viver a minha vida com Deus, com medo, com receio dessas pessoas, ainda que eu seja responsável de viver bem a minha vida, mas o modelo e o padrão para mim não são essas pessoas. O meu modelo e meu padrão é Cristo e também aqueles que viveram a palavra, né? Então, essa nuvem de testemunhas que são evocadas ali no capítulo 11, todos eles são judeus, fazem parte da história dos hebreus. Então, o argumento é sofisticado. O Espírito Santo está dizendo, olha os seus pais na fé. Olha como eles viveram. Eles não eram perfeitos. Inclusive, são citados nomes ali de pessoas que não tiveram uma vida perfeita. Mas eles morreram com convicção clara para onde eles estavam seguindo. Eles estavam seguindo para o Cristo. O Cristo que ainda não tinha vindo. O Cristo que ainda iria se manifestar. Mas eles viveram a vida deles com a expectativa desse Cristo. E agora, os crentes que estão em Cristo, que já estão na bênção completa e plena, eles estão voltando para Moisés. Não faz o menor sentido, tá? Então, é só para ilustrar o que eu falei, né? Que Hebreus, o Espírito Santo, ele vai reforçando, tá? Fica parecendo até aquela conversa de um pai amoroso que insiste com o filho, né? Repetindo a mesma coisa, claro que com novos exemplos. Hebreus é essa insistência de Deus, né? É Deus insistindo com aqueles crentes, dizendo, eu vou apresentar argumento após argumento para vocês entenderem que não vale a pena vocês saírem de Cristo e voltar para Moisés, voltar para as sombras da lei. Tá bom? Gente, eu quero, na verdade, depois dessa breve introdução aqui, perguntar para vocês se a maneira como eu estou abordando, se está fazendo sentido, se está tranquilo, se tem alguma coisa que vocês já captaram, alguma coisa que vocês já tinham lido. Eu gostaria de ouvi-los, né? Pelo menos aí 3 minutinhos, quem puder falar. Como é que está essa questão para vocês, da abordagem que a gente está fazendo? Um de cada vez, não precisa brigar. Diz que quem cala consente, né? Ô, pastor. Diga, querido. Pra mim tá tranquilo, cara. Você tá expondo, né, o livro de Hebreus, né, o que ele está, para quem ele está sendo posto, né, como foi posto. Pra mim tá bem tranquilo, porque você tá deixando bem numa linhagem de raciocínio, onde a gente consegue entender o que o livro ele quer ensinar pra gente, né, nos dias de hoje. Pra mim tá tranquilo. Pronto. Ótimo. Então, aproveitando essa fala do David, né, eu quero dizer o seguinte: a gente não vai conseguir chegar até o final. Eu acho que vocês já notaram isso, né? Já estamos na 3ª aula e a gente não vai conseguir chegar até o final. Mas eu tenho certeza que se você pegou, como diz minha avó, o fio da meada, né? Se você pegou o fio da meada, você consegue interpretar a epístola toda,
tá? Claro que alguns detalhes você vai ter que correr atrás, ler, estudar, ler bons comentários bíblicos, entendeu? Porque às vezes uma ou outra palavra pode dificultar o entendimento, tá bom? Então a intenção aqui, a gente não vai conseguir pegar toda a epístola, né? A gente não vai conseguir, mas a gente vai conseguir entender de modo geral. Foi a estratégia que eu adotei desde a primeira turma que eu trabalhei, né? Porque eu entendo que o livro que vocês já têm, né? O livro do ITQ, que é o livro de Hebreus aí, o que explica, ele já tem muita coisa histórica, muita coisa ali. Então, se você pega as aulas mais o livro, eu acredito que você vai conseguir tranquilamente entender a mensagem de Hebreus e quando for pregar, quando for ensinar, não vai ter dificuldade. Fala, David. Eu estava dando uma pesquisada, né, sobre esse livro de Hebreus, né, aí destaquei alguns pontos, né, que fala, para aprofundar mais, né, na explicação sobre o livro de Hebreus. Não sei se eu vou estar certo, se eu estiver errado você pode me corrigir, que ele fala sobre a supremacia, né, de Cristo, né, ele fala da nova aliança, né, ele fala de fé e perseverança, a importância, né, da comunidade, né, que ele enfatiza a importância da comunhão e o apoio mútuo, né, na comunidade cristã. Ele também nos dá advertência contra a apostasia. Muito bom. É uma síntese fiel ao que Hebreus de fato se propõe, tá? Você pegou eixos aí, né? Eixos temáticos que estão totalmente relacionados ao que a epístola ensina. Muito bom. Mas então vamos seguir então. Aí a gente vê que essa superioridade de Cristo, ela é usada aqui no versículo 3 com duas questões, né? Primeiro, que Jesus é a expressão exata de Deus. Então, quando a gente vê João capítulo 1, quando fala, né, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, essa convicção ela precisa ser muito forte, consolidada na vida cristã, né? Jesus é Deus. Esse final de semana eu preguei lá em Jequié, numa conferência, sobre o Deus Emanuel, né? Deus conosco. Então, Cristo, que é esse Emanuel, Deus conosco. E aí a primeira mensagem que eu preguei foi justamente sobre isso, para que os crentes entendam que Cristo como Deus, isso muda completamente a visão de religião da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas tem a ideia de um Deus distante. Quando a gente diz que Jesus é Deus, o Deus que se fez carne, isso muda radicalmente. Porque aí a gente tem a experiência com um Deus que habitou entre nós de maneira corpórea, física, tá? Isso implica no juízo. O juízo que Jesus faz, ele é um juízo perfeito, tá? O juízo que os anjos poderiam fazer, Deus poderia deixar o juízo para os anjos, mas os anjos, ainda assim, tudo que Deus faz é perfeito, obviamente, mas é como se fosse um juízo limitado. Quando Cristo ele se manifesta como esse Deus que habitou entre nós, a referência é outra, porque você olha para o trono no dia do juízo e você vai ver alguém que viveu corporalmente igual a mim e a você. E aí ninguém vai se atrever a dizer que não viveu uma vida que agradou a Deus porque não dava conta, porque não conseguia, tá? Por quê? Porque Cristo, ele viveu essa vida plena, sendo 100% homem, né? Então o juízo, ele se torna, por isso que a Bíblia vai dizer que os homens se tornaram indesculpáveis. Não tem desculpa, porque ele mesmo veio e viveu a vida que nós
não daríamos conta de viver sozinhos, tá? Então, a gente consegue em Cristo. A gente consegue em Cristo. Então, ninguém vai poder chegar e dizer assim, não, eu desisti disso aí porque eu não daria conta. Não. Se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo, e aí vai, tá? Mas vamos seguir. A outra coisa que o versículo 3 aponta é que Jesus ele é o sustentador de todo o universo. Então, olha que coisa linda, né? Como é que você vai voltar para Moisés? Moisés, ele refletiu a glória. Moisés, ele não tinha a própria glória. Ele refletiu a glória no seu rosto. Como é que você vai voltar para ele? Se o Cristo a quem servimos hoje é a expressão exata, né? Essa palavra expressa a imagem da sua pessoa. E ele também, além de ser a imagem de Deus perfeita, ele é o sustentador de todas as coisas. Tá? Essa palavra aí, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, a ideia é essa aí, né? Ele controla, ele intervém, ele age, ele opera. Tá certo? Fala, David. É interessante você falando aí, né, de Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus, né, que se fez carne, habitou no nosso meio, e nós temos a convicção disso. E as pessoas, elas fazem esse cruzamento, né, de informação, porque se você observar em algumas histórias do Egito Antigo, né, tem a mesma, como é que fala, uma similaridade de histórias contadas por eles, né, na forma deles, com os deuses dele, mas que se você parar e começar a analisar, né, como você vê assim, a cultura nórdica, né, que é, né, você morrer, você vai para Valhalla, né, e assim várias outras religiões. Sim. Nós sabemos, né, eu estava até vendo um vídeo um tempo atrás, que não é arrogância nossa falarmos que nós somos portadores da verdade, porque nós de fato temos a verdade. Mas como mostrar para as pessoas que questionam essa posição? Mas se você observar na cultura tal, tem a mesma coisa, só mudou os nomes. Né? E como a gente pode argumentar melhor isso? É desafiador, porque assim, você tá correto, mas a grande questão, a grande sacada aí, é que a maioria dessas religiões, elas ainda que elas tenham manifestações antropomórficas, né, que é essa ideia de um Deus que se manifesta de alguma forma como homem, como um ser humano, de fato existe algumas religiões com esse tipo de antropomorfismo, né, que é a manifestação de uma divindade em forma humana. Mas pode observar que nenhuma delas vai colocar essa manifestação humana como alguém de carne e osso mesmo, limitado, frágil. É um Jesus que chora, né? É um Jesus que é cuspido, humilhado, que é crucificado. Então, se você for observar, muitas religiões elas vão até dar essa aparência, né, de uma divindade humanizada de alguma forma, mas que não se manifesta 100% como um ser humano, né? E aí eu acho que é a diferença do cristianismo, porque Deus ele decidiu de fato viver entre nós. Jesus é esse Deus que se faz carne, né? Agora, de fato, David, por mais que a gente tente explicar isso de forma detalhada, isso não é uma coisa que a carne e o sangue revela. Não tem jeito, né? Isso, aí entra o que Jesus disse para Pedro, né? Não foi a carne e o sangue que te revelou isso.
mas o meu Pai que está nos céus. A ideia ali é que sempre a gente vai olhar para Jesus, e a gente vai ter nossas dúvidas, a gente vai ter uma série de coisas, a gente vai ficar igual aos discípulos em muitos momentos. Será que ele é o Messias? Será que ele é o herdeiro do trono de Davi, que ele vai fazer uma coisa gloriosa, né? Quando a gente vê aquela cena, Jesus entrando em Jerusalém, aquilo ali chega a ser cômico. Para a cultura da época, o modo como Jesus entra em Jerusalém mostra que Deus tem um senso de humor extraordinário, porque aquilo ali quebra completamente toda a ideia que os judeus tinham de um Messias triunfalista, né, que ia triunfar. Então, para mim, esse é o diferencial do cristianismo, né? A gente vê uma ou outra manifestação, né, como você falou bem aí, mas sempre é o humano divino, né? O destaque é o humano divino. E o Evangelho apresenta Jesus como esse homem mesmo, pleno, completo, a ponto de experimentar a morte, né? E derramar o seu sangue. Jamile. Como o senhor falou, né? Às vezes a gente, David falou, né? Como a gente poder argumentar de uma forma mais incisiva, sem falar que a gente é o portador da verdade, porque realmente soa com arrogância. Sim. Mas, como eu disse, eu concordo, assim, plenamente. Se não tiver a revelação do Espírito Santo, né? Se não tiver esse entendimento, de nada vale, porque para iniciar a Bíblia, a nossa fé é pautada na palavra. Amém. Ele tem a palavra como a verdade. Então, assim, se o Espírito Santo, eu mudei as minhas orações quando eu quero, assim, quando eu peço que o Senhor alcance a vida de alguém, eu falo, Espírito Santo, só o Espírito Santo pode convencer, porque a gente pode falar todos os argumentos, mas o convencimento veio do Espírito Santo. E, oh meu Deus, deixa eu continuar no meu pensamento. E sobre o que o Senhor falou sobre Cristo. Hoje eu estava no trabalho, né, estou trabalhando, estava no trabalho, e aí começamos a falar, né, e o pessoal, tem uma turma de Salvador, tem muita gente que é dessas religiões de matrizes africanas, e tem pessoas que não são cristãs, mas censurando. E quando aí eles sabem, né, que eu sou cristã e tudo, aí eu falando que o nosso diferencial, que nosso diferencial era porque a gente tinha consciência que nós éramos pecadores, mas que a gente luta contra esse pecado. E isso pode vir de Cristo, porque assim, bem-aventurados que não veram, mas creram. Então só pode vir pela revelação da palavra, e é pela fé. Como você falou, às vezes a gente fica, né? Quem nunca pensou assim, a gente está seguindo e a gente tem convicção do Espírito, só o Espírito Santo para dar essa certeza para a gente, porque às vezes a gente para. Esses dias tem um tempo que eu parei e pensei, falei, se isso tudo for coisa de uma criação humana, sim, mas é porque a gente existe o sobrenatural. A gente crê pela fé, a gente não viu nada, os discípulos viram, para quem estava naquela época, sabia de Jesus, uma pessoa viu. Quando ele morreu, a pessoa pode ter pregado assim, eu conheci, então eu posso falar do que eu vi, mas a gente prega o que a gente não sabe e não viu, mas que a gente tem certeza pela fé. Sim. Né? Então, sim. é pura porque a gente tem a convicção da palavra e isso só o Espírito Santo pode convencer. Às vezes, assim, eu fico querendo buscar mais argumentos, que é o certo realmente, a gente está fincado na palavra até para fortalecer a nossa fé. Porque se a gente entrar em uma discussão com uma pessoa que tem muita letra, mas não tem o Espírito, a gente pode ser convencido por isso. Sim. Então, só o Espírito Santo para dar convicção mesmo a partir da palavra, né, pastor? E o livro de Hebreus, o seu, como o David falando, que Jesus, ele é suficiente, ele é a divindade, e é nisso que a gente tem que se apegar. Isso. É claro que, por exemplo, por que a gente faz um curso de teologia, por que a gente lê bons livros? É para que a gente possa estar bem fundamentado naquilo que a gente vai falar. Até porque o Espírito Santo, ele usa isso também, tá? A espada do Espírito é a palavra de Deus.
Só que às vezes a palavra de Deus está na nossa boca, mas misturado com a palavra está um monte de coisa incoerente, que a gente não ainda se apropriou corretamente. E aí fica, sabe, aquela coisa que é como se fosse uma espada, mas não está amolada, né? A gente vai fazer mais força, vai ser mais difícil, tá? Então eu entendo que quando a gente consegue explicar corretamente para a pessoa, isso facilita o entendimento, não a obra do Espírito Santo em si, né? E é isso que a gente está buscando aqui, né? A gente tentar entender, mostrar para as pessoas. Agora, uma postura que eu adoto sempre, eu nunca entro no debate, ou melhor dizendo, eu nunca entro no embate. O debate de ideias, se a pessoa está aberta a ouvir, aí a gente também tem que estar aberto a ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? Eu acho que ele é válido, porque eu fui um grande debatedor. Antes de me converter, eu debatia com todos os crentes que eu podia. Mas a maioria das vezes que eu estava debatendo era para tirar uma dúvida. No fundo, eu estava ali cheio de dúvida e eu queria ver se aquele crente ali tinha alguma coisa que eu ainda não tinha percebido, algum argumento que eu ainda não tinha anotado. E aí, isso me ajudou muito. Então tem gente que fala assim, não vale a pena debater porque é questão de religião. Não vale a pena ficar no embate, né? Que é aquela coisa de briga, discórdia, a pessoa já fica logo nervosa, começa a se tremer, não tem um autocontrole, não consegue organizar as ideias, porque quando você fica nervoso, já diminui ali a oxigenação no cérebro, e aí você já não está conseguindo buscar as palavras corretas, e aí fica uma coisa feia, né? Fica uma coisa sem sentido, tá? Ó, esse fundo musical aí, eu acho que é alguma procissão que está passando aqui. Tá? Vocês devem estar ouvindo aí algum fundo musical diferente aí. É o pessoal passando aqui na rua. Mas vamos lá. Colossenses 1, 16 e 17, está aí o texto, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Subsistir por ele. Ele é o sustentador de todas as coisas. Mas ele não se confunde com todas as coisas. Observe que o verso 17 começa dizendo, e ele é antes de todas as coisas. Então é aquela ideia para não virar um panteísmo, que a maioria das religiões, inclusive essas que Jamília acabou de relatar, elas são religiões panteístas. No fim de tudo, tudo vira Deus. Uma árvore vira Deus, a mata virgem vira Deus, o mar tem algum quê de divindade, tudo vira Deus. Isso é um panteísmo. Então, quando a gente vai apresentar Cristo para as pessoas, a gente deixa claro que ele é o Criador. Ele, como Criador, ele tem domínio sobre a criação. E domínio é uma coisa que quase ninguém quer. No fundo, as pessoas elas querem uma religião. No fundo, as pessoas querem uma religião mediada por elas mesmas. Tá? É isso que hoje faz sucesso. A religião que faz sucesso é essa, ó. Quem media a minha religião sou eu mesmo. Eu não preciso de mediador. Então Jesus se torna um acessório, né? É um bom filósofo, ele tem uma boa palavra, eu gosto de ler as coisas que ele fala. Então Jesus se torna um acessório. Mas não é só Jesus. Todas as outras pessoas que fazem parte ali daquele grupo religioso acabam se tornando religiosos, acessórios. E no fim das contas, não é o que fulano, beltrano, cicrano disse, é o que eu acho, é o que eu penso. É nesse sentido que eu estou dizendo que hoje as pessoas elas querem uma religião que elas mesmas façam a mediação, tá? E isso exatamente.
Então, para alguns, Jesus é um espírito evoluído, que tem uma boa palavra, que tem um bom ensinamento. Ok. Mas vai dizer assim, não, você precisa que Jesus seja o Senhor da sua vida, o Senhor das suas decisões, o Senhor das suas escolhas. Ah, não, aí já é demais. Aí deixa isso comigo. Né? Quem administra a minha vida sou eu, quem rege, quem governa a minha vida sou eu. Então, Jesus, é o que eu estou falando, Jesus se torna um acessório. E isso é perigoso, inclusive para nós evangélicos. É perigoso, porque aqui está dizendo que ele é o sustentador de tudo. Ele é Deus. E muitas vezes, para nós, Jesus se torna um acessório de final de semana. Tá? É aquela roupa bonita, é aquele penteado bonito, é aquele perfume. É tipo assim, para o domingo. Tá? Mas de segunda a sábado eu vivo minha vida. E isso é perigoso. Tá? David, depois Helder. Uma religião, né, que bate muito com isso que você está falando é os unitarismo, né? Eles têm, eu estava pesquisando aqui agora, eu nem sabia que existia. E achei interessante isso quando eu estava lendo, que são cristãos que seguem ensinamentos éticos de Jesus, né? Como geralmente utiliza, e eles utilizam a Bíblia como seu guia espiritual, mas eles não acreditam na Trindade e eles não veem Jesus como um grande mestre, né? Ou profeta, mas não como Deus. Eles veem ele como um grande profeta, mas não como Deus. É exatamente isso que você está falando. Eu acho que eles encaixam muito bem nisso aí, ó, os unitarismos. Exatamente. Então, perceba que não reconhecer Jesus como Deus implica uma série de outros ensinos. Uma série de convicções que a gente tem, elas caem por terra, porque se Jesus é meramente um grande mestre, um grande sábio, então existem muitos outros grandes mestres e sábios. Então por que eu vou parar para ouvir Jesus? Tá prestando atenção de como é perigoso não ter essa convicção? E aí é o argumento logo de entrada de Hebreus, porque isso muda tudo. Isso muda tudo, tá? E para quem está acostumado, como um judeu, um hebreu, desde criancinha, ouvindo o Shemar Israel, né? Que é ouvir Israel, o Senhor é o único Deus verdadeiro e tal. Aí, uma criança que passou sua vida toda ouvindo isso, e agora vem e lê em Hebreus isso. Olha, o Jesus que vocês estão deixando de lado, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. O Jesus que vocês estão deixando de lado é o sustentador de todas as coisas. Então, eu acho assim, eu sou fã de carteirinha dessa epístola, né? De toda a escritura, mas essa epístola realmente ela nos sacode, né? O Helder. Você falando dessa questão aí da pessoa ser o seu próprio intermediador, de você não ter essa submissão, né? É muito o que essas militâncias vêm pregando hoje aí, né? Você vê, o feminismo prega que a mulher não pode mais se sujeitar ao marido, né? Que ela agora ela é independente, ela é autossuficiente, né? O pessoal dessas LGBTQI alfabeto inteiro vai dizer que a pessoa ela pode ser o que ela se sente ser. Se eu me sinto assim, eu sou assim. E aí entra um outro detalhe que é a imposição, que eu acho que é grande parte dessas militâncias, elas são aquelas pessoas que impõem as coisas, né? E aí eu acho que esse também traz para nós nosso pensamento de nós nos posicionarmos diante daquilo que nós cremos, diante daquilo que a Bíblia está determinando, né? Sejamos nós homens, mulheres, né? Independente, todos têm o seu papel, todos têm a sua importância, né? A mulher ela não é menos importante pela questão da submissão, muito pelo contrário, né? A Bíblia fala que a mulher
sabe, ela edifica a casa, né? Edifica a sua casa. Então, assim, existe uma grande responsabilidade, uma função, assim, de muita importância para a mulher, né? Mas isso vem se deturpado, né? Eu falo do feminismo, que é um pouco mais antigo, mas também esse pessoal aí do LGBT aí, né? Que também estão agora com essa ideologia, que acho que essa é meio complicado, você ser o que você sente ser. É um negócio assim, diabólico mesmo, né? É um negócio sem precedentes, sem base nenhuma, seja ela bíblica, seja ela científica, né? Eu digo mais, até neurológica, não tem base nem neurológica. Ó, essas questões mais atuais, eu digo mais atuais, não que tenha começado agora, tá? Mas atualmente a gente percebe uma pressão muito grande sobre todos os grupos religiosos, mas de maneira especial sobre os cristãos. E aí, é óbvio, né, os cristãos evangélicos acreditam na suficiência da Escritura, acreditam que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, e é óbvio que se você acredita que um livro, um único livro, é onde se encontra a vontade de Deus para o ser humano, isso vai incomodar o mundo inteiro. Isso vai incomodar muita gente, tá? Porque a gente acredita. Só que se você não acredita que a Bíblia é suficiente e é a única e exclusiva palavra de Deus, você vai colocar alguma coisa no lugar. Não tem para onde correr. Ah, não, vocês seguem a Bíblia, vocês são tudo pejorativamente, os crentes antigamente, né, eram chamados de Bíblia, né? Vocês são os Bíblia, de forma pejorativa. E hoje isso ainda acontece, só que com outras linguagens, tá? Ah, não, vocês ficam aí seguindo a Bíblia. Sim, se eu sigo a Bíblia, a outra pessoa ela está seguindo alguma coisa, entendeu? E esse é o problema. Mas eu acho que é interessante essa abordagem aí que vocês trouxeram aí, tá? Mas vamos seguir aqui. Aí a gente vai perceber, né, que Jesus ele é superior por quê? Porque tem que ser explicado. Não adianta só dizer para as pessoas, ah, não, Jesus é melhor do que fulano, beltrano e cicrano. Não adianta ficar disputando para ver quem é o mais bonito, para quem tem mais coisa. Ah, vamos ver quem tem mais prova que existiu realmente. Aí o povo fica tentando provar se Jesus existiu mesmo ou não, né? Isso aí é o jardim da infância, né? A gente tem que sair desse negócio. Então, assim, por que Jesus é superior? E por que a gente deve seguir nele? Aí aqui o versículo 3 vai dizer, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. A lei de Moisés, ela oferece rituais para cobrir os pecados. Para cobrir. Ninguém tinha o pecado purificado. Tanto que a pessoa precisava renovar o ritual anualmente, no mínimo, para ter... daqui a 15 minutos, tá? Para ter o seu pecado coberto, a pessoa precisava voltar o ano que vem, no mínimo. E levar um animal, o sacerdote matava aquele animal, aspergia o sangue daquele animal sobre o propiciatório, e ali o pecado daquela família era coberto com o sangue que apontava para o sangue da cruz. É o Novo Testamento que vai trazer essa ideia de purificação. Purificação do pecado, né? Não só de cobertura, mas de ter o seu corpo purificado, a sua vida, na verdade, né? Purificada dos pecados. Então, olha, vocês vão voltar para Moisés, que anualmente, né? Exatamente. Anualmente vocês têm que renovar o ritual, o sangue precisa ser derramado de novo, ou vocês vão ficar com Cristo, que não só cobriu o pecado de vocês, mas ele purificou. Então Jesus ele purifica
os nossos pecados, né? Jesus é o nosso Redentor e mediador fiel. Olha o que diz o verso 3 ainda. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Moisés ele foi um ser finito, né? Ainda que ele tenha deixado seu registro, mas ele foi finito. Ele morreu. Moisés morreu. Os judeus acreditam nisso. Houve uma morte. Tá? Existe aí uma problemática com relação ao que aconteceu com o corpo de Moisés, né? Que até a gente que é crente, às vezes a gente fica meio na dúvida quando a gente lê o texto de como é que foi, né? Essa questão ali da morte de Moisés. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, tá? Mas todo mundo sabe que Moisés morreu. Ok. No caso de Jesus, ele é esse mediador eterno. Ele já existia antes, ele morre, ressuscita, sobe aos céus e ele continua existindo. Então, olha que argumento, tá? Jesus, ele é o Redentor e mediador fiel. Ele está assentado à destra, né, da majestade. Aqui é uma referência ao Criador, né, ao Deus Trino, vamos dizer assim. Fala, David. E o interessante você falando sobre isso, né, sobre Moisés e Jesus, historicamente, né, os judeus eles nunca viram ou ouviram falar que uma pessoa ela tinha morrido e tinha ressuscitado. Então a aceitação deles é muito grande, é muito forte contra isso, porque eles nunca viram isso na história da vida deles. Então, para eles poder processar, pô, o cara morreu, a gente nunca viu isso, e o cara agora está vivo. Como é que pode isso? Então, para eles ainda é difícil, né, até hoje. Essa questão. A gente tem caso de ressurreição no Antigo Testamento, porém é aquela ressurreição provisória, onde a pessoa foi ressuscitada, mas pouco tempo depois morreu. A pessoa vai lá e morre. Então, para o judeu, de fato, isso é uma coisa alarmante. Reconhecer a ressurreição de Jesus é o mesmo que reconhecer a sua divindade. Porque a morte, ainda que Jesus foi 100% homem e a morte o alcançou, mas a morte não conseguiu detê-lo. Por isso que Paulo vai dizer, onde está o seu aguilhão, ó morte? Porque o aguilhão da morte fraquejou diante da soberania de Jesus, porque ele é Deus. Isso é extraordinário. A ressurreição de Jesus é uma das provas, né, da sua divindade. Fala, David. Exatamente, e um ponto interessante nisso aí, a questão da morte de Jesus, ela só teve acesso a ele porque ele entregou. Sim. Porque ele entregou, porque senão ela não teria, entendeu? Então, ela pôde, né, ter acesso a esse fato, porque o próprio Jesus, ele se entregou, ele deu a sua vida. Isso. Não foi tirada ou foi ceifada, ele deu. Exatamente, excelente. E aí, no final do versículo, dessa parte que a gente está vendo, o versículo 4 vai dizer, Jesus tem o nome mais sublime, né? Quer dizer, o título aqui, né? O versículo 4 diz, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A gente vai entender isso daqui mais para frente, porque vai ser explicado isso, tá? E no livro, eu não sei se você já tem o livro aí do ITQ, de Hebreus, mas no livro explica isso de maneira bem detalhada, tá? Por que Jesus ele é superior aos anjos e por que o Espírito Santo usa esse argumento? Porque é a primeira vez que anjos aparece aqui. O que os anjos têm a ver com isso? E aí mais adiante a gente vai ver que a lei veio pelo ministério dos anjos. A Bíblia diz isso, tá? A lei, ela veio pelo ministério dos anjos. Então o povo estava querendo se segurar
numa palavra antiga, que é palavra de Deus, mas que veio por intermédio, pelo ministério, né, dos anjos. Mas a gente vai explicar isso na hora oportuna, a gente vai ver isso com mais detalhes, né? E aí, essa tabelinha aí, ela está presente no livro de vocês, na página 15, né? A não ser que teve alguma atualização mais recente, mas eu acredito que ainda é página 15. Então, o Cristo é superior aos anjos. É a primeira coisa que a gente já viu aqui. Por quê? Os anjos são apresentados como criaturas em Hebreus. Eles tinham uma revelação parcial. Eles são mensageiros, eles não são a mensagem, que já é uma coisa problemática, porque Jesus ele se apresenta como mensageiro e a própria mensagem, né? Nada lhes é sujeito. Os anjos eles são ministros, servos, né? Eles estão a serviço. Eles não sujeitam ninguém e nada, tá? Os anjos eles são adoradores e ministradores, como eu já falei. Já Jesus, em Hebreus, ele é apresentado como Criador. O capítulo 1, todos esses versículos aí apresentam Jesus como Criador. Ele trouxe a revelação completa, porque o texto diz lá, né, havendo Deus falado outrora pelos profetas e tal, hoje nos falou por meio do Filho. Ele não é só mensageiro, mas ele é filho. E essa palavra filho tem uma carga muito forte. Não é igual hoje, como eu expliquei semana passada, né? Eu sou filho de Deus. Aí a pessoa vive do jeito que quer e fica dizendo que é filho de Deus, né? Deus ele não tem filhos parecidos com qualquer outra coisa. Os filhos de Deus são parecidos com ele. Então, os anjos não sujeitam nada, mas Jesus é apresentado em Hebreus como aquele que sujeita todas as coisas. Ele recebe adoração, está no versículo 6, e ele também é apresentado como Senhor de tudo, tá? Então, Cristo, ele é superior, tá? E aí, aqui a gente percebe o seguinte, né? O pastor Hernando Dias Lopes, HDL aí é Hernando Dias Lopes, né? Ele cita esse autor aí, como é? Turnbull, né? Acho que é Turnbull. Ele cita esse autor dizendo que existem 5 sintomas de atrofia espiritual na vida dos crentes hebreus. E isso é visto na própria epístola. Eles negligenciavam o culto público, eles começaram a negligenciar por conta do medo, por conta do receio da perseguição, eles começaram a ser negligentes. A sua fé primitiva, aquela fé inicial, tinha enfraquecido, isso está lá em Hebreus 10:32. Eles abandonaram ou relaxaram seus esforços, Hebreus 12:12. Havia uma tendência para dar ouvidos a novas e estranhas doutrinas, Hebreus 13:9. E eles demonstravam um ar de falsa independência com relação a seus mestres. Eles diziam assim, já que nós estamos em Cristo, então nós não precisamos ouvir os apóstolos, não precisamos ouvir o que a Escritura diz. A Escritura mais recente ali, né? Os evangelhos, eles queriam crer em Jesus, mas como David falou, essa coisa do unicismo, né? Ou unitarismo, que você acredita, mas não tem uma dependência com relação àquilo, tá? Gente, sejamos honestos. Esse diagnóstico que esse autor aí faz dos crentes hebreus, dentro da epístola aos hebreus, observe se não é muito parecido com o que a gente vive hoje. Pessoas que negligenciam o culto público, pessoas que já não têm mais aquela fé primitiva, aquela fé do início, aquela fé do primeiro amor,
Pessoas que vão relaxando, abandonando os esforços no sentido de buscar a Deus, né? Pessoas que estão com a tendência de ouvir novas e estranhas doutrinas, e não só ouvir, mas incorporá-las, trazer para dentro das suas convicções, e essa coisa de independência, né? Que parece muito bonito. Eu não dependo de ninguém, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, entendeu? Parece muito bonito, porque fica tentando evidenciar que existe uma autonomia, né, para buscar a Deus e tal. E é claro que a gente precisa dessa autonomia espiritual. A gente não pode ser dependente do homem, tá? No sentido assim, pastor, ora por mim. Se o pastor não orar por mim, eu não consigo nem levantar de manhã. Se eu não der bom dia ao meu líder de célula, o meu dia não presta, né? Eu tenho que começar pedindo a benção. Benção meu líder. Aí, enquanto ele não mandar um áudio lá de 5 minutos, com aquela saudação extraordinária do céu, aí eu não estou bem. Então isso é problemático, tá? A gente não pode criar esse tipo de dependência, que é doentia. Mas a gente precisa ter relacionamento. Porque a vida cristã é uma vida de relacionamento. Quanto mais independente eu quero ser, eu não entendi o cristianismo. Porque o cristianismo é esse conjunto de muitas pedras que estão se juntando e edificando, né, um grande edifício, tá? Então eu não sou independente. Todas as pedras são importantes nesse cenário aí da construção do reino de Deus, ok? Então a gente tem que ter cuidado com esses sintomas, porque a gente vê naqueles crentes lá hebreus, e me parece que a gente vê também, talvez na igreja local que vocês frequentam, vocês podem ver mais uma coisa e menos outra, mas isso são sintomas que eu ouço o tempo todo, colegas, né, pastores relatando, tá? As pessoas estão, de alguma forma, enfraquecendo, né? O Hernandes Dias Lopes, ele também vai dizer que a Carta aos Hebreus é um livro de exaltação. Por quê? Ela exalta a pessoa e a obra de Cristo. Cristo é o profeta e a mensagem. Cristo é o sumo sacerdote e o sacrifício. Como disse bem aqui, né? Oi. Falta um minuto para terminar a chamada, viu? Pronto. Eu já vou criar aqui o novo, né? Para mandar lá no grupo, tá? Mas aí a gente vê, né? Cristo é o rei dos reis e o servo. Ele é o filho, o criador e sustentador do universo. Então, vou criar aqui logo o link, né? Que eu sei que vai cair para a gente não ficar... Para a gente não perder tempo aqui. Nova, instantânea. Copiar. Deixa eu entrar rapidinho aqui. Pronto. O áudio continua bom aí, gente? Sim, Pronto. tá ótimo.
Então, vamos seguir. Ainda tem mais gente aqui chegando. Ainda tá faltando aí mais uns 5, eu acho, né? Permitir. Permitir. Pronto. Eu acho que já retornaram todos. Mas vamos seguir então. Então, essa fala do pastor Hernando Dias Lopes, eu concordo, né? Espera aí, tá chegando mais gente aqui. Pronto. Eu concordo com ele quando ele fala que Hebreus é um livro de exaltação. Ele exalta a pessoa e a obra de Cristo, tá? E isso é magnífico, porque para os nossos dias, em que muitas vezes na pregação Cristo muitas vezes tem sido um acessório, lá no finalzinho da pregação é que Jesus aparece, tá? Para fazer o apelo. Você quer aceitar Jesus, você quer entregar sua vida a Jesus e tal. Então Jesus na pregação não pode ser acessório, ele precisa ser a mensagem central, tá? Então claro que você pode falar de todos os temas que a Bíblia fala. Claro. Porque a Bíblia fala de muitos temas importantes para a vida cristã. Mas até quando a gente vai falar sobre família, por exemplo, Cristo deve ser o centro. Quando você vê quando Paulo fala, né, que os homens devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele sempre vai buscando, o autor bíblico sempre vai buscando uma referência em Cristo, tá? Então é possível encontrar em Cristo toda a, vamos dizer assim, toda a argumentação necessária para a gente viver uma vida que agrade ao Senhor, tá? Então, citar muitos autores na mensagem é bonitinho, né? É uma coisa que eu acho que tem o seu lugar em determinados momentos, mas isso não pode ser o centro da nossa pregação, tá? Porque eu estudei aqui, eu vi um cara falando o termo em hebraico, em grego. Graças a Deus que essa moda acabou mais, né? O hebraico e o grego é para você ir lá no seu estudo, para você tentar entender melhor o texto. Mas não é para levar para o púlpito, num tom, às vezes, de superioridade ou coisa do tipo. Porque o texto lá no original, ele é para ser compreendido para que a pregação transforme a vida das pessoas. Não é aquele termo que vai transformar. Então, sabe, essas coisas que a gente vai equilibrando a nossa vida, né? Como ministro do Senhor, a palavra ministro é servo, tá? Então, como ministro, a gente tem que ter esses cuidados, né? Aí, seguindo aqui. Aí, os cristãos que estão recebendo essa epístola, eles são cristãos com a cosmovisão judaica. Então, o que é cosmovisão? É a visão de mundo. Cosmo significa mundo, né? O mundo perceptível, é o mundo ao nosso redor. Então, qual é a visão que eu tenho de mundo? Aqueles primeiros leitores de Hebreus, eles eram judeus. Então, observe que os argumentos que o Espírito de Deus usa, através do autor aos Hebreus, são muito conectados com o Antigo Testamento. Então, Hebreus tem 85 citações do Antigo Testamento. Tá? Então, talvez, eu acredito que Hebreus é o texto do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. Justamente por quê? Porque se você quer convencer alguém, você precisa usar de alguma forma
aquilo que a pessoa crê. Por isso que eu falei mais cedo aqui, que às vezes a gente perde de evangelizar bem uma pessoa porque a gente não quer ouvir. E o evangélico é danado para isso, né? Não, você vai me escutar. Você vai me escutar. Agora quem vai falar sou eu. Não. Deixa a pessoa falar, porque sabe aquela coisa do Deus desconhecido? Lá no Areópago? Às vezes você consegue pegar na própria fala da pessoa alguma coisa que você vai dizer assim, poxa, eu tô vendo que você está querendo Deus mesmo, porque olha o que você acabou de falar, né? E aí você percebe que a pessoa está na busca dela. Então, do mesmo jeito que se alguém vier falar da sua fé, da sua religião para você, e já começa desfazendo da sua fé, você fica tiririca, você fica nervoso, você fica chateado. E por que a gente acha que uma pessoa que está numa outra religião vai ficar soltando fogos quando a gente já começa a conversa com ofensa? Então, o diálogo precisa existir, tá? Não é você aceitar o que a pessoa está dizendo, ouvir o que a pessoa está dizendo. Não requer de você aceitar. Mas aí, nas entrelinhas, você percebe o que é que a pessoa realmente crê. E aí você pode explicar à luz do evangelho, né? Então, a gente vê um dos textos que é problemático assim para alguns crentes, né? Que a gente às vezes não consegue interpretar corretamente, é esse do versículo 5. O versículo 5 de Hebreus vai dizer: pois qual dos anjos deu alguma... Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Tá? Aí, esse texto de Hebreus são 2 versículos do Antigo Testamento, né? É o Salmo 2,7, que fala, né? Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Salmos 2,7. E 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Tá? Isso são citações literais do Antigo Testamento. E aí, onde é que está o problema? É nessa expressão aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Acho que é aqui, né? Não sei se está aparecendo para vocês aí. Não apareceu. Deixa eu ver. Não, deixa quieto. Eu acho que. Perdão. Acabei saindo aqui. Oh, rapaz. Deixa eu sair aqui. Eu acabei entrando num negocinho aqui, ó. Pronto. Oh, rapaz, voltou lá pro início, não acredito. Tô perdendo a habilidade aqui com o Meet. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, Hebreus 1,5, nessa parte que está dizendo aí, eu hoje te gerei, isso costuma trazer dúvida sobre o sentido, tá? Mas você vê que essa dúvida é muito mais nossa. Para os hebreus, para os primeiros cristãos, me parece que ninguém levantou essa dúvida para aqueles primeiros cristãos. Só quem vai levantar algum tipo de discussão sobre isso depois, se eu não me engano, já é no século II, quando começa ali um movimento para se discutir essa questão aí. Então, a expressão eternamente gerado, né? Ou hoje eu te gerei, foi alvo de discussão no Concílio de Nicéia, tá? E aí,
o que foi que aqueles irmãos do século IV explicaram, considerando que tinha alguns hereges tentando derrubar o conceito da divindade de Jesus, né? E aí, aqueles irmãos se reuniram num concílio justamente para chegar a uma conclusão sobre esse ensinamento. E aí eles vão para a Escritura, lê a Escritura, e eles reafirmam aquilo que era a confissão dos apóstolos e depois dos pais da igreja. Os pais da igreja, gente, essa nomenclatura, pais da igreja, tem muita relação com aqueles primeiros discípulos dos apóstolos, tá? Tem gente que vai empurrar um pouquinho mais para frente, historicamente, vai dizer que até o século 3 e 4 nós ainda temos pais da igreja, tá? Mas, assim, de forma mais literal, pai da igreja são aqueles primeiros discípulos dos apóstolos, tá? E aí, o que é que no Concílio de Nicéia foi decidido pela igreja reunida? Cremos em um só Deus. Pronto, já derrubou a ideia de politeísmo, que é o que alguns acusavam os cristãos, né? Ah, vocês são politeístas porque vocês falam que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Então já começa derrubando essa ideia de politeísmo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado. Pronto. Então, acaba completamente a hipótese de dizer que a expressão anterior aqui, ó, gerado, hoje eu te gerei, já cai por terra essa ideia, tá bom? De que Jesus seria criado, seria uma criatura, tá bom? Minha gente, é uma pena porque o relógio não é crente, né? Mas eu preciso, é uma necessidade minha, né? Eu preciso encerrar a aula, tá certo? É uma pena porque para mim isso aqui seria o ponto áureo, né? Mas eu acabei entrando um pouquinho mais tarde hoje, mas aí eu prometo que eu não vou ficar em dívida com vocês, não. Então, pois é, rapaz, pois é. Mas aí eu não vou ficar em dívida com vocês, podem ficar tranquilos, tá? Que a gente vai avançar nisso aqui na semana que vem, tá bom? E aí, como vocês têm acesso aos slides, eu peço que vocês leiam, e durante a semana mesmo, pastor, eu estava lendo aqui e me surgiu uma dúvida. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Não só na aula, tá certo? Então, deixa eu parar aqui a apresentação. A gente vai seguir daqui.